O Dallas Mavericks foi sorteado com a primeira escolha do próximo draft e vai ter a chance de escolher Cooper Flagg nessa escolha, o principal prospecto dessa classe de draft. Sejam bem-vindos ao Papo DR, a essa análise do Guizão. Então, se você é novo no canal aqui, já aproveita, já se inscreve, né? Deixa o seu like, se puder dar aquela hypada no vídeo e compartilha com os amigos. Lembrando que esse vídeo aqui faz parte de uma playlist que é a análise do Guizão, assim como nós temos a outra playlist também, que é o do nosso Papo DR, o nosso podcast diário, que eu e a Gabriela estamos aqui para conversar com vocês, tá? Pareceu um pouco estranho essa escolha aí, mas a gente pôde ver que no sorteio o Dallas Mavericks acabou com a primeira escolha, o San Antonio Spurs com a segunda e o Philadelphia 76ers com a terceira. Então se liga só nesse momento em que as escolhas foram colocadas ali, lembrando que os times que mais tinham chance de ter a primeira escolha eram o Charlotte Hornets, o Washington Wizards e também o Utah Jazz. The second pick will be made by the San Antonio Spurs, and that means that the number one pick in the 2025 NBA Draft goes to the Dallas Mavericks. Agora, a grande questão, né, é o que Dallas vai fazer com a escolha, né? Lógico que o impensável seria trocar isso, né? Mas eu acredito que o Nico Harrison não vai fazer duas loucuras no espaço de 6 meses, já que a primeira loucura foi trocar esse daqui, o Luka Doncic lá para os Lakers, né? Então ele deve escolher sim o Cooper Flagg. E como fica esse time do Dallas Mavericks para a próxima temporada? Então vamos lá. Sob contrato, Kyrie Irving. Kyrie Irving tem uma opção de sair do contrato, mas lembra, ele está machucado, né? Já se tem os rumores de uma possível extensão de contrato dele lá, mesmo estando machucado. Ele deve voltar só em 2026, janeiro, fevereiro, mas sim existe a possibilidade de voltar na próxima temporada. Aí você tem ainda o Klay Thompson, Anthony Davis, Dereck Lively, junto com o Cooper Flagg. Esse poderia ser um dos times titulares, assim, ou você pode trocar o Dereck Lively também pelo Daniel Gafford, né? Aí depois vamos para o banco. Quais são os principais jogadores do banco que estão sob contrato, né? Então você tem lá o PJ Washington e o Daniel Gafford, que tem mais 1 ano de contrato cada um, tá? E por que eu estou colocando isso aqui? 14 milhões de dólares por ano, esse último ano de cada um deles. Por que eu estou falando especificamente deles, né? Porque eles podem servir de moeda de troca, né? Por quê? Porque na posição deles você já vai ter 3 jogadores importantes, que é o próprio Cooper Flagg, o Anthony Davis e o Dereck Lively, que é muito jovem ainda e está crescendo, tem melhorado, né? Então é uma aposta, acredito que seja do Dallas. Então esses 2 jogadores, muita atenção, que tem 1 ano de contrato, que nós vamos falar mais deles daqui a pouco, tá? Temos ainda o Naji Marshall, Maxi Christie, Caleb Martin e Jaden Hardy, né? Ou seja, a gente vê bons laterais, que tiveram boas contribuições, inclusive, né? Mas o que falta para esse time do Dallas Mavericks, né? Falta exatamente jogadores que possam levar a bola, armadores e alarmadores com um arremesso de fora, né? Você tem o Kyrie Irving, mas está machucado, não vai poder jogar o começo da temporada. O Spencer Dinwiddie, que era outro jogador nessa posição, acaba o contrato. Não acredito que vale a pena renovar esse contrato com ele, né? E na verdade o que eu acho que Dallas deveria fazer é ir para um mercado de trocas, né? O mercado de free agency vai ser muito difícil, tá? Porque de você trazer um jogador importante. Você pode trazer jogadores de rotação, que saiam do banco, mas um jogador que tenha uma capacidade para jogar pelo menos titular nesse primeiro momento, é difícil você trazer na free agency por como está a folha salarial já de Dallas, e visto que eles provavelmente vão ter que fazer um novo contrato com o Kyrie Irving, né? Então o ideal seria ir para o mercado de trocas. E aí eu quis quis olhar um pouquinho quais seriam as opções, tá? Indo no mercado de trocas. E aqui um disclaimer, né? Um ponto importante de falar. Eu não sei se para os outros times seria tão interessante essa troca. Eu estou vendo pela perspectiva do Dallas Mavericks, tá? E eu puxei alguns nomes aqui. Então,
Acho que eles podiam dar uma ligadinha lá para Chicago e perguntar assim, viu, vocês vão fazer o que com o Coby White? Que eu acho difícil que o Chicago queira trocar o Coby White, já que ele está jogando muito bem, né? E provavelmente vai dar uma extensão para ele também. Tá, mas o Coby White vocês não vão trocar. E o Lonzo Ball? O que vocês vão fazer? O Lonzo Ball vem de muito tempo fora das quadras, mas voltou a jogar esse ano num nível ok, né? Acho que ele tem aí uma margem para melhorar, para voltar num nível legal, e acho que poderia ser uma coisa interessante. Chicago precisa de homens grandes também, né? Então por isso que a gente volta a falar Daniel Gafford, PJ Washington. Peças que podem ser interessantes numa eventual troca, tá? Outro nome que eu coloquei aqui, que eu fui dar uma olhada, Colin Sexton, do Utah Jazz, e Anthony Simons, do Portland Trail Blazers. E por que eu falo dos dois ao mesmo tempo? Né? Porque são dois times em reconstrução e que, muito provavelmente, pediriam pelo menos uma escolha de primeira rodada de draft de Dallas. Eu fui dar uma olhada, Dallas tem, lógico, a escolha de 2025 eles não vão trocar, né? Tem a escolha de 2026 que é deles, tem a escolha de 2028 que é uma swap com o Oklahoma, né? O swap é quando o time de Oklahoma tem o direito de trocar ou não essa escolha com a dele, né? E tem a de 2029 que veio dos Lakers na troca do Luka Doncic, né? Então você tem peças aí para trocar, né? Agora, se Utah Jazz ou o próprio Portland Trail Blazers vão querer trocar essas peças, né, para trazer um homem grande para a sua equipe, aí é outros 500, mas eu acho que Dallas poderia considerar esses jogadores, né? Tem um outro jogador veterano que tem uma opção de sair de contrato que eu acho que ele não vai sair agora, porque é um contrato grande de 33 milhões de dólares, mas que está num time ruim, que é o Chris Middleton, né? Também sofreu com lesões, é um jogador experiente, não está mais no mesmo nível que estava, mas assim, para esse time aqui poderia ser interessante. Agora, se o Washington vai querer trocar o Chris Middleton, e também não sei se ele vale uma escolha de primeira rodada, tá? Mas algum jogador ali você pode fazer talvez um pacote para tentar trazer o Chris Middleton. E o que mais me intriga aqui, e essa aqui vai ser realmente bastante interessante que eu vou falar para vocês, porque pode ser um ganha-ganha, né? O outro time que eu vou falar também precisa de jogadores de pivôs. E quando eu falo assim, você já imagina quem pode ser, né? Tô falando do Los Angeles Lakers, tô falando do Austin Reeves, né? O Dallas precisa de um jogador nas características do Austin Reeves, que tenha a capacidade de levar essa bola e que tenha ponto na mão, principalmente arremessando de fora. O Lakers precisa de homem grande. Então você tem aí o Daniel Gafford, você tem o PJ Washington, eventualmente o Dereck Lively, acho que Dallas não coloca ele para negociar. Mas pode ser uma situação aqui em que os Lakers queiram negociar, já que na época da troca do Luka Doncic, o Austin Reeves é intocável. Hoje já não se vê mais assim e pode ser uma boa opção. Então para mim, já aproveita e já comenta aqui, qual desses jogadores você acha que encaixaria melhor nesse time? Tá? E aí agora tem um outro ponto que eu quero falar, que talvez Dallas considere trocar essa primeira opção. Eu acho difícil, tá? Essa primeira escolha. Eu acho difícil, né? Você trocar o Cooper Flagg, porque é um jogador que realmente pode ser um talento geracional, tá? Mas quem assistiu à loteria draft viu que a reação do Cooper Flagg não foi aquela mais entusiástica, né? Dá uma olhadinha só para você ver como foi a reação dele e depois eu volto aqui. Miles, four-time All-Star, celebrating. The Dallas Mavericks had a 1.8% chance to win the #1 pick overall in next month's draft. Realmente, umas palminhas meio protocolares aí do Cooper Flagg, né? Agora, não sei se ele estava insatisfeito ou se ele esperava que eventualmente essa escolha fosse para os Spurs, né? Tinha uma pequena esperança Spurs ou Filadélfia, né? Mas não sei se ele não gostou ou se foi só uma decepção de não ter sido um dos times que eventualmente
ele gostaria de ir, né? A gente não sabe o que pode acontecer, se ele pode falar que não, para Dallas eu não vou, se Dallas me escolher eu não vou, fico mais um ano em Duke, enfim, tente forçar uma situação, como já aconteceu em alguns drafts mais antigos, né? Recentemente a gente não tem visto muito disso não, né? Mas se caso for assim, será que Dallas pensaria em oferecer o Cooper Flagg para eventualmente pegar um Giannis Antetokounmpo da vida? Ou oferecer lá para a Filadélfia para pegar um Tyrese Maxey? Não sei, pode ser opções aí para Dallas. Eu acho que seria loucura. Eu acho que o Nico Hairston ainda está no olho do furacão e seria para ele principalmente uma insanidade. Eu acho que a permanência dele em Dallas seria insustentável se ele fizer alguma coisa desse tipo, né? Mas existe sempre essa possibilidade. Comenta aqui para mim o que você acha que vai acontecer, se ele vai ficar com a primeira escolha, se ele vai trocar, se ele vai tentar fazer alguma dessas loucuras. Gostou desse vídeo aqui? Já deixa seu like, já deixa seu comentário principalmente e dá aquela hypada, compartilha com a galera e até o próximo vídeo.